Glória a Deus. Estamos gratos por essa oportunidade tão importante para nós, encerrarmos o ano na presença de Deus, na casa do Pai. Eu convido a amada igreja a abrir a Bíblia na carta aos Hebreus, capítulo de número 6, versículo do 9 ao 15. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos, porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho de amor que, para com o seu nome mostrastes, enquanto servistes aos santos e ainda servis. Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim, para completa certeza da esperança, para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores do que pela fé e paciência herdam as promessas. Porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo, dizendo: certamente abençoando te abençoarei, e multiplicando te multiplicarei. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Aleluia. Podeis assentar, por gentileza. Virada de ano é um momento muito especial, né? Nós somos feitos de ciclos, também de rituais, ciclo de passagem. Quando a criança completa um ano, há um ritual, completa um ano, e ali é uma festa, que não é uma festa para, na verdade, a criança, mas é para os pais. Depois, quando a gente entra na escola, tem uma formaturinha do pré, depois tem a formatura do 9º ano, e vai assim por diante, ciclos e ciclos. E quando chegamos na maioridade, tem os seus ciclos também. E se não tivesse fim de ano, parecia que a gente levaria todo o saldo negativo do outro ano. Mas quando tem fim de ano, é um momento do balanço, olharmos o que aconteceu de bom e mesmo assim criar uma expectativa para o novo ano. Às vezes nesse momento surge muita fé que nós começamos a falar: agora eu tenho fé que esse ano que vem vai ser diferente. Eu começo até a profetizar novas coisas e vai ser diferente. Surge palavras de afirmação entre namorados: o ano que vem vou ser melhor. Surge palavras de afirmação entre maridos, esposas, cônjuges, dizendo: olha, ano que vem faremos coisas diferentes. Surge palavra de afirmação para o filho, dizendo: ano que vem, agora vai ser diferente, eu vou ser um melhor aluno na escola, vou ser mais obediente, vou até diminuir a minha frequência nas redes sociais, ou nos jogos, nos eletrônicos. E aí são momentos de olhar e falar assim, e surgem palavras que às vezes afirmativa, parece que está carregada de fé. No entanto, a Escritura nos ensina que não basta palavras afirmativas com a aparência de fé. A fé nas Escrituras é uma verdade essencial. A fé bíblica nunca foi uma crença intelectual ou emocional para uma virada de ano. A fé que nós professamos não transforma por si só. São as atitudes que ela produz que revela uma vida mudada. Não basta a palavra em
si, não é a palavra que vai fazer o resultado de uma mudança do ano que vem ser diferente, mas são nossas atitudes que vai dizer o quanto nós vamos mudar e o ano que vem vai ser diferente. A fé, segundo a Bíblia, envolve a pessoa inteira: corpo, alma e espírito. Conforme nós estudamos na escola dominical nesse trimestre: corpo, alma e espírito. Quando a fé é verdadeira, ela manifesta em atitudes práticas, sustenta na constância diária e persevera ao longo do tempo, mesmo com falhas, mesmo com fracasso, mesmo tropeçando, mesmo que choramos, mesmo que tenhamos errado. A fé, ela nos leva a uma perseverança. Nós cantamos agora, terminamos de cantar que é um Deus de promessa, é um Deus de aliança. A promessa de Deus, ela é fiel, ela é verdadeira, mas não basta apenas eu dizer, eu vou tomar posse dessa promessa, se não tiver atitude. Se não tiver atitude prática, as promessas elas como que se passam pelos dias. Nós vamos trazer uma meditação com 3 lições sobre a fé. A primeira lição é que a fé e ação. A fé, ela envolve a ação. Uma fé sem ação, ela é morta. Tiago capítulo 2, versículo 17, ele diz, ele é enfático, dizendo: a fé sem obra é morta. Ele estava dizendo até, nos versículos anteriores, dizendo, se nós encontrarmos alguém que está passando alguma necessidade de comida ou de roupa, e dissermos para ele, vai em paz, Deus te abençoe, nós não fizemos nada, nós apenas dizemos uma palavra, e essa palavra não foi carregada de uma ação prática, que era dar um prato de comida ou uma roupa. E aí Tiago fala, você mostra a tua fé pelas ações, sem ação a fé é morta. Aí nós entendemos claramente que a salvação dada por Jesus, ela é de graça para nós, mas ela teve uma ação. A ação do próprio Jesus morrer na cruz teve uma ação. A primeira ação é a de Jesus morrer por nós. Então não há fé, não há salvação sem ação. Há uma ação. A primeira é de Jesus e a segunda de nós, de aceitarmos essa salvação. Aleluia. Mas quando olhamos para o mundo prático, sem a prática, a fé é morta. E às vezes nós estamos na igreja, passamos anos, e com muitas palavras bonitas, palavras de coach, palavras afirmativas, e é melhor mesmo falar palavras afirmativas. É melhor estar do lado de alguém que tem palavra afirmativa do que estar ao lado de pessoas pessimistas, que só tem palavras negativas. Mas palavras bonitas sem ação não é nada. Me faz lembrar um personagem bíblico que até tinha um conhecimento e até respeitava. Um personagem de contraste, não um personagem do exemplo
real, mas um personagem que tinha tudo para ter um conhecimento, para ter uma fé prática, foi Herodes. Herodes tinha, porque ele conhecia João Batista, e ele até respeitava João Batista, ele até considerava João Batista, e ele temia não matar João Batista, porque ele disse que temia Deus, e até temia o povo. Mas Herodes só tinha palavras, não tinha prática. Quando no momento dele ter a decisão, quando Herodias foi lá e dançou, a filha da Herodias dançou na frente, naquele banquete, na festa, que estavam todos os principais pessoas importantes da época, na casa do palácio de Herodes, ela foi lá e dançou uma bela dança. E Herodes chegou para a tua enteada, sobrinha, e falou: pede o que você quer, que eu te darei. E ela não sabia o que pedir. Foi na mãe e falou assim: mãe, o que eu peço? E a mãe falou: pede a cabeça de João Batista no prato. Quando a menina chegou para o Herodes e falou assim: olha, eu quero a cabeça de João Batista, Herodes ficou triste de imediato, mas para atender ao seu status, para atender a sua posição, ele olhou para aquela celebridade que estava ao teu lado e pensou: não, eu não vou voltar atrás da minha palavra. Não importa quem seja esse representante, esse João, eu vou garantir o meu status diante dos meus colegas. E ali ele falou assim: seja feito conforme você pediu, corte a cabeça de João Batista. Temia, diz que respeitava o João, diz que guardava ele lá na prisão, que não queria fazer mal a ele, mas na hora de tomar uma decisão, tomou a decisão a seu favor, não uma decisão de fé, não uma decisão a favor do reino de Deus. Na hora de ter uma ação, não tem uma ação boa. Diz que até tinha um conhecimento de Deus, mas não tinha prática. Herodes representa uma fé que permanece apenas no campo da emoção e da admiração. Seu corpo nunca se moveu em obediência. Ele não rompeu com o pecado, não mudou de caminho e por fim endureceu o coração. E não só isso, lá em Atos dos Apóstolos, já quase meia dúzia de anos depois, o povo vem adorá-lo como se ele fosse um rei, um Deus. E Herodes, em vez de dar glória a Deus, o que ele faz? Aceita os seres humanos se ajoelharem para ele e o adorarem como Deus. O que acontece com ele? Era mais uma oportunidade que ele tinha de dizer: não, eu não sou Deus, sou apenas um rei mortal. Ele aceita a glória que era para Deus, para ele, e aí ele morre comido de bicho. Por quê? Não tinha uma fé prática, não tinha ação, apenas um conhecimento, apenas uma emoção, não tinha uma ação. É necessário ter uma ação. Ele não tinha. Fé que não se traduz em ação no corpo, no movimento. Não basta de estar deitado e dizer: amanhã eu vou agir. Não basta a gente falar assim: o ano que vem eu vou fazer dieta. Não basta falar: o ano que vem eu vou estudar.
Não basta falar o ano que vem eu vou ser mais educado. Não basta se não tiver uma ação no corpo. Não vai ter resultado. O corpo quer deitar. O corpo quer relaxar. Se não entregar um currículo, se o corpo não for lá entregar o currículo, como que o emprego vai chegar? Se não for, se não dedicar a algo diferente, ano que vem vai ser a mesma coisa. É necessário ter atitude. A fé bíblica começa quando damos passos reais, escolhas, renúncias, atitudes visíveis. As atitudes têm que ser visíveis. Não é entender tudo. Não é necessário a gente conhecer tudo. Não precisamos saber de todas as coisas. Existem as 3 peneiras de Sócrates: bondade, verdade e utilidade. Não precisamos saber de todos os conhecimentos, mas podemos analisar. Eu gosto de uma 3 peneira. Os nossos conhecimentos nos ajudam a nos ser pessoas melhores. Os nossos conhecimentos, o que nós buscamos no dia a dia, nos leva a ter um melhor nosso relacionamento com o próximo. E por fim, o que nós fazemos melhor o nosso relacionamento com Deus. Nos prepara. Glória a Deus, para o aleluia. Louvado seja o teu nome, Jesus. Grande é teu favor. Obedecer a Deus do que já foi revelado para nós é suficiente. Nós não precisamos saber de todas as coisas, cavar, ou mesmo entrar em debates, ou procurar tanto entendimento às vezes. O que nós conhecemos, o que foi revelado para nós, precisamos ser pessoas melhores. Precisamos relacionar melhor com o próximo. E precisamos relacionar melhor com Deus. Uma fé que não leva à ação, ela é morta. Uma fé que não tem movimento, ela é morta. A segunda lição é fé com constância. Porque se a gente dá o primeiro passo, beleza. Primeiro passo, saiu em movimento. Mas a gente precisa continuar os movimentos. A gente precisa ter constância. Um personagem que nos faz lembrar sobre um momento de começar bem foi Saul, o rei, primeiro rei de Israel, que foi antes de Davi. Ele foi buscar umas mulas do seu pai que havia extraviado. E quando ele, antes de encontrar as mulas, ele encontrou os homens que estavam orando. E ali no meio daqueles homens, ele começou a orar junto com eles e começou a profetizar. Diz a Bíblia que o Espírito de Deus veio sobre Saul, e Saul profetizava, e não por uma hora, mas por um longo tempo, que até esqueceu das mulas. O Espírito de Deus veio sobre ele, ele começou bem. Depois ele foi ungido a rei, e começou nos primeiros momentos de batalhas vitoriosas, começou a conquistar. Mas ele teve uma promessa, ou teve uma ordem de Deus: olha, você vai enfrentar os amalequitas, mas não é para pegar despojo, não é para fazer, não é para poupar, não é para pegar os animais, é para destruir todos os bens deles, não querem nada. Só que diz a Bíblia que Saul
pegou os melhores dos gados, as melhores coisas. Deus tinha mandado fazer diferente, o profeta tinha mandado fazer diferente, e ele foi lá e pegou, separou o melhor do povo, e depois disse que ia fazer um sacrifício para Deus. Mas ele primeiro, que ele não era sacerdote, ele não podia fazer sacrifício, e ainda fazer sacrifício com coisa que não era dele. Ele estava oferecendo coisa dos outros, ele estava oferecendo coisa banal para Deus, desobedecendo a Deus e ainda oferecendo coisas erradas. E às vezes começamos assim também, levantamos as mãos como um ritual também, erguemos a mão dando sinal, aceitamos Jesus, vamos mudar de vida. De repente o Espírito Santo nos move, nos enche, estamos cheios de vontade, de alegria, de aprender a palavra de Deus, descemos as águas batismais, passamos por mais um ritual importante para a nossa vida, ciclo de passagem, aí nós confirmamos a nossa fé pelo batismo, mas daqui a pouco começamos a oferecer coisas erradas, coisas que não é de Deus. Daqui a pouco o comportamento não é mais aquele, já não estamos mais sentindo, achamos que nós somos donos de alguma verdade. E o que Saul faz? Começa a justificar os seus atos, começa a dizer: olha, eu peguei aquelas ovelhas mais gordas, mas foi para fazer um sacrifício para Deus. Começa a justificar os atos e dizer: eu estou fazendo para Deus, mas está desobedecendo a palavra de Deus. Começa a dizer: eu estou fazendo para o reino, mas não é o reino de Deus, é o reino teu, é o reino do teu grupo, é o reino da tua família, é o reino de puxar a sardinha para você, é o reino humano. A fé, ela tem que ter constância. Não basta começar uma corrida, é como uma corrida de maratona, ou mesmo uma corrida de 10 quilômetros. E eu, quando vi as pessoas falando, eu quebrei. Saía para uma corrida e depois falava que eu quebrei. Como pode um corredor chegar e dizer que quebrou na corrida? É porque ele fez uma estratégia errada, o tal do kamikaze, saiu com tudo, só que quando chega um momento não tem mais energia, não tem mais gás. Com Deus não é como você começou, com Deus é como você chega lá no final. Aleluia. Com Deus é constância. Deus nos impressiona com os nossos movimentos, Deus não se impressiona quando nós falamos: agora Deus, eu vou com tudo. Deus vê a nossa constância na presença dele. Saul começou bem, mas Saul falhou. Não basta fazer a virada de ano aqui, não basta 12 dias de plantio para 12 meses de vitória, não basta um mês de plantio para um ano de vitória. É necessário constância na presença de Deus. A falha de Saul não foi pontual, foi uma quebra de constância na alma, vontade fraca, decisões instáveis e ausência de constância emocional e espiritual. Deus está interessado na sua constância. Obedecer é muito melhor do que sacrificar. Obedecer a palavra de Deus é muito melhor do que oferecer 1000 ovelhas, 1000 cabritos, como oferecia no Antigo Testamento. Oferecer é muito mais importante do que sacrifícios, penitências ou coisas do tipo. Deus não se impressiona com bons começos.
mas com fidelidade sustentada. A fé madura se revela na rotina, não apenas rotina, mas compromisso hábil, compromisso invisível. Quando não há aplausos, quando não há plateia, quando a emoção passa, quando o cansaço chega. A alma precisa aprender a permanecer firme, mesmo quando não sente vontade, porque às vezes a gente não sente vontade, às vezes a gente não sente vontade de orar, às vezes a gente não sente vontade de cantar, às vezes a gente não sente vontade de ler a Bíblia. Eu não sei se o ano passado foi o ano que eu mais chorei, ou se esse ano foi o ano que eu mais chorei, mas eu só sei que até aqui eu cheguei. Aleluia. Teve um momento que o ano passado e esse também, que eu dobrava o joelho e falava: Senhor, com fé ou sem fé, eu vou orar hoje. Aleluia. Com vontade ou sem vontade, eu vou orar hoje. Deus, porque às vezes nós não temos vontade, mas a nossa alma precisa desse alimento da oração, a nossa alma precisa desse alimento da constância. Às vezes nós nos sentimos fracos, pequenos, mas é a constância que vai nos fazer chegar mais um ano de vitória na nossa vida. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja nós precisamos de a terceira lição é fé e perseverança. Primeiro é fé e ação, segundo fé e constância, e terceiro fé e perseverança. A ação, ela está envolvida no seu corpo, no que você faz. A constância está naquilo que você permanece no dia a dia, nas pequenas coisas, no passo a passo. E a perseverança é quando encontramos grandes desafios na nossa frente. O texto de Hebreus capítulo 11, versículo 8, fala que Abraão, ele foi o grande modelo da fé. Ele creu, porque quando Deus chegou para ele, que ele estava na terra dos seus pais, em Ur dos Caldeus, ele falou: sai do meio da tua parentela. Ele creu, ele teve fé, mas se ele não tivesse uma ação, não tinha mudado nada. Você está entendendo? Ele estava no meio de um povo idólatra, cheio de ídolos que não fazia nada. Diz até que antes dele sair, diz que tinha o pai dele que era fazedor de ídolos e vendia ídolos, e ele não via aquilo. O Espírito de Deus falava com ele que aquilo estava errado. E um dia ele foi na casa dos ídolos e quebrou todos os ídolos que o pai dele vendia, os outros vendiam, quebrou todos na casa de ídolos e deixou só um em pé. Mas ele já tinha tentado falar com as pessoas que faziam imagem daquela região, dizendo que aquela imagem não valia nada, que ele tinha tido uma experiência com Deus. Abraão tinha tido uma experiência com Deus e tentou pregar para aquelas pessoas, mas ninguém acreditava. Aí ele quebrou todos os ídolos e deixou só um em pé. E alguém falou assim: quem fez isso? Falaram: só pode ter sido Abraão. Nessa época ele não era Abraão. Só pode ter sido Abraão. Chamaram Abraão e falaram assim: Abraão, foi você que fez isso? Aí Abraão falou: não, fui eu não, foi aquele que ficou em pé. Aí o povo olhou para ele e falou assim: você está louco, Abraão? Eles não fazem nada, como que ele ia fazer? E Abraão falou assim: então por que você crê neles? Porque você crê, se você mesmo diz que eles não fazem nada. Louvado seja o teu nome. E não tinha mais clima para Abraão ficar naquele lugar.
Então a fé de Abraão era movida de ação. Abraão tinha ação e saiu dali. Porque se Deus tivesse falado para ele: Abraão, tenha fé em mim, Abraão, creia em mim. Porque tem muita gente que você encontra ele e fala assim: eu tenho muita fé. Você encontra pessoas que falam assim: eu creio em Deus, olha, eu creio muito em Deus, eu tenho muita fé. Mas a fé, sem uma mudança, sem uma ação, sem uma saída, às vezes, do lugar, sem uma mudança de vida, não leva a lugar nenhum. Abraão saiu. Só que isso foi o primeiro passo. Só que depois Abraão teve mais experiência, que foi peregrinar na terra da promessa. Ele passava por cima da terra que Deus havia prometido para ele, que era o que aqui? Constância. Mesmo que ele nem sabia, era como se fosse uma terra estranha. Às vezes você está em cima da bênção que Deus te deu, que você está murmurando. Às vezes você já está trilhando naquilo que Deus tem dado para você. Às vezes nós fazemos isso. Nós já estamos passando na terra da promessa e não sabemos ainda. A constância é você continuar. É continuar, Sérgio. A constância, você não vai desistir tão rápido. A constância, você não desiste. Não foi porque estava seco. Não foi porque Ló quis ir para um lado e você teve que ir para o outro. Não foi porque Sodoma e Gomorra foi destruído. Não foi porque teve outros problemas. Você continua. Você é constante. Abraão perseverou. Sua fé atravessou o tempo. As frustrações. Ele teve frustrações. Ele teve o silêncio de Deus. Fazia aproximadamente 25 anos que ele tinha saído lá da Quebra-Ilha. Não está na Bíblia, mas está em algum livro. A promessa era que ele seria pai de uma grande nação e ainda não tinha um filho. 25 anos. Sabe o que Deus falou com ele? Falou assim: Abraão, anda na minha presença. Ser perfeito, seja perfeito, anda na minha presença e serás perfeito. É diferente, às vezes a pessoa fala assim: você vai para a igreja, você quer ser santo agora? Não é que você vai ser santo, é a presença de Deus que aperfeiçoa, é a presença de Deus que santifica. Não era Abraão, seja perfeito para andar com Deus. Anda com Deus que Ele te aperfeiçoa. Depois de 25 anos, prova, o menino não nasceu ainda. E Deus chegou para ele assim: Abraão, anda comigo, seja perfeito. Deus está chamando você. Não sei quantos anos faz que você tem passado pelas mesmas provas, pelas mesmas lágrimas, pelas mesmas lutas, mas Ele não está querendo que você seja perfeito. Ele quer que você ande na presença dEle, porque é a presença dEle que vai te aperfeiçoar. Não é um dia apenas, uma virada de ano nesse templo aqui, nesse culto maravilhoso, que vai mudar a sua história. É o dia a dia, é a perseverança. A perseverança é algo que está na alma. Enquanto que a constância está no nosso espírito. Ou melhor, a constância está na nossa alma e a perseverança está no nosso espírito. Porque é quando as nossas forças desfalecem, lá dentro o nosso espírito, o Espírito de Deus vai falar com você: vai mais um pouquinho, anda na minha presença. Anda na minha presença, anda na minha presença. Glória a Jesus, aleluia. A promessa, Deus é de aliança, Deus é de promessa. A promessa dele não vai falhar, mas é para aqueles que permanecem e andam na presença dele. Para que não sejais negligentes, mas imitadores daquele que pela fé perseveraram. Hebreus capítulo 6, versículo 12. Aí alcançaram as promessas.
Aí perseveraram e alcançaram as promessas. Por gentileza, vamos mudar de posição. Eu quero fazer oração, porque passou muito rápido. Passou muito rápido. Eu quero fazer uma oração. Esse Deus que começou a obra, Ele é o mesmo Deus que vai fazer, que vos santificará em tudo. 1 Tessalonicenses, capítulo 23, capítulo 5, versículo 23. É o mesmo Espírito, é o mesmo Deus da paz. Vos santifique em tudo, no vosso espírito, alma e corpo. Não sei como foi o teu ano, não sei como você está até aqui. Se você tem fé, haja. Se você tem fé, haja. Se você tem fé, dê um passo a mais. Agora, se você tem fé que permanece, você pode se cansou, talvez você cansou, permaneça lutando, permaneça lutando. Agora, se você falhou nesse ano, você errou, se arrependa e persevere na obediência. Se você falhou demais, não há falha tão grande que Ele não possa te perdoar. Não há falha grande demais que Ele não possa te perdoar. E persevere na obediência da palavra de Deus. E seja constante até o fim. Fiel é aquele que vos chama. Deus é fiel. A palavra dele é fiel. Eu falho, nós falhamos. Mas 2026 será uma bênção para você que tem a primeira ação de ter uma ação. Tem fé de ter uma ação. Você que quer ter uma ação hoje, para começar essa virada de ano diferente, eu quero fazer uma oração por você. O mesmo Deus que foi com Abraão, que não tinha uma Bíblia na mão, o mesmo Deus que foi com Abraão, que foi o pai da fé, que deixou a cidade dele e saiu para eles longe, teve lutas, teve espinho, teve deserto, mas Deus foi com ele, cumpriu a promessa. E se Deus foi tão fiel que cumpriu a promessa de enviar Jesus Cristo, a maior promessa, quero orar por você. O Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, o Deus de promessas está aqui. Pode vir? Quem vai ser o primeiro a vir e receber uma ação? Uma ação. Vir aqui na frente é a primeira ação. A fé sem o movimento, ela é morta. Mas a fé com o movimento, ela é viva. O primeiro movimento que vira aqui na frente é o primeiro, uma manifestação dizendo: eu creio, eu vou dar um passo. Você que quer ter um ano de 2026 diferente mesmo, que você vai olhar assim e falar assim: esse ano eu vou seguir os 3 conselhos. Eu vou ter uma fé de ação, uma fé de constância, uma fé de perseverança. O primeiro passo é agora. Quem dá o primeiro passo de fé, de ação
Porque durante o ano você vai ter que continuar na constância. Constância na oração, constância na leitura da Bíblia, constância na palavra, constância no exercício. Mas hoje é o primeiro passo só. O ano de 2026 vai ser uma bênção na tua vida. Nesse momento, ó Deus dos céus, ó Deus da palavra, ó Deus de Abraão e de Isaac e de Jacó, ó Deus de Abraão, ó Deus que chamou Abraão, e Abraão teve uma ação, Abraão teve uma fé que tinha ação, e esses seus filhos fizeram um ato de fé. Neste momento vieram até aqui, Senhor, como um ato de fé, dizendo: eu dou um passo de ação. Não é apenas, Senhor, uma palavra afirmativa, não é uma palavra de coach, mas é uma palavra movida, acompanhada de uma ação de fé. E neste momento, Senhor, eu peço em nome de Jesus Cristo, em nome do Leão de Judá, em nome do Príncipe da Paz, em nome da Estrela da Manhã, em nome do Alfa e do Ômega, em nome daquele que está aqui em nosso meio, em nome daquele que morreu e ressuscitou, eu oro agora, Pai, em nome de Jesus Cristo. Honre, Senhor, honre esse ato de fé dos seus filhos e ajude eles a continuar na constância, ajude eles a continuar na constância e na perseverança, que a bênção é grande, a promessa, pois o Senhor é um Deus de promessa.